Salve, salve turma! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Um excelente início de semana aí para cada um de vocês. De coração, eu espero que Papai do Céu possa te abençoar demais e principalmente te ajudar a perceber alguns detalhes do mercado que vão realmente, aliás, algumas nuances que a gente vai até começar já destacando essas nuances aqui no começo dessa transmissão para que vocês possam entender detalhes importantes sobre o mercado e, aliás, não apenas esses detalhes importantes sobre o mercado, mas como um todo, uma coisa que se você aplicar para, enfim, sua jornada no mundo dos investimentos, provavelmente vai fazer com que você consiga ter resultados excelentes, né? E o primeiro ponto acima de tudo é: não baseie, né, os seus movimentos com base, né, nos sentimentos. Não baseie seus movimentos com base nos sentimentos. Neste exato momento, temos aí um sentimento de medo degeneralizado em cima do mercado, né? Temos um sentimento de pânico, um sentimento, abre aspas, né, de pessoas sendo varridas do mercado de uma maneira muito forte, né, dentro aí dos últimos meses. Inclusive, desde quando a gente começa os movimentos de baixa mais fortes que acontecem no final de janeiro e começo de fevereiro, por exemplo, quando a Rússia invade a Ucrânia e o Bitcoin faz um movimento de queda, saindo de uma região de aproximadamente $46 mil e chega até cair a perto ali dos 33 mil. Depois o Bitcoin consegue fazer um movimento mais forte, né? E no final de março chega a um topo de $48 mil, e então a gente começa um movimento de definição de baixa. Se a gente analisar, por exemplo, os indicadores de sentimento, neste exato momento, temos aí o índice sendo marcado aí no extremo medo, o índice no fator 21, a gente já chegou a fatores, a números bem mais baixos nesse cenário de queda. Chegamos inclusive a, por exemplo, o fator de número 11, né, no índice de medo e ganância neste cenário de queda. Mas o primeiro ponto que você precisa entender é que os mercados, eles têm ciclos. E antes de falarmos sobre isso, as perspectivas que nós temos para o Bitcoin e algumas criptomoedas a partir de hoje, é claro, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, nos ajuda a entregar esse conteúdo para outras pessoas. Também deixe o teu feedback, se o áudio, se o vídeo está chegando aí legal para você, para que a gente também possa ter uma noção daqui. Bom, vale dizer também que hoje, nesta segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai fazer uma transmissão falando sobre excelentes ativos para longo prazo. Inclusive, um dos ativos sobre o qual a gente vai falar, a gente vem falando já constantemente nesse canal, que é a Star Network. Vamos explicar alguns detalhes importantes, inclusive uma notícia, né, que o Sota Watanabe, né, o CEO por trás do projeto Astar, ou por trás, digamos que, do desenvolvimento da Astar, ele acaba trazendo que, cara, sendo muito objetivo, né, não apenas me fez ter uma melhor percepção, né, ou ficar mais feliz com a Astar Network, mas entender realmente até onde possivelmente a gente vai ver a Astar chegando, né? A Astar, vale dizer que ela é uma blockchain que é, né, uma parachain, que está como uma parachain da Polkadot. Contudo, né, temos aí a possibilidade de ver a Astar se tornando uma gigantesca referência no Japão, né? Esse final de semana que a Star Network, abre aspas, né, foi aprovada para a STR sendo negociada, né, no par com o JPY, né, ou seja, com a moeda japonesa, né, nas corretoras centralizadas dentro do Japão. Isso acaba sendo muito bom, né? O projeto que, inclusive, visa trazer para o mercado japonês, mais uma vez, uma grande relevância para a Web3, sobretudo em cima da blockchain de contratos inteligentes de primeira camada, chamada Astar Network. Então, isso nos faz entender que o ativo, aliás, que o projeto ainda tem muito para crescer. E aqui foi essa imagem, na verdade, é um print daquilo que foi postado em um dos principais jornais do Japão, que é o Nikkei. E aí, na verdade, são 329 empresas como apoiadoras aí
do projeto da Star Network, eles fizeram aí então esse lançamento não, essa publicação, né, essa publicidade, né, em um jornal japonês para comemorar aí a possibilidade agora da Astar ser negociada diretamente no Japão, né? E aí a gente vai falar não somente da Star Network, mas outros ativos excelentes. Vamos analisar as criptomoedas que também vocês forem mandar. Fica também o convite aí para que você nos siga lá no @FelipeRochaTV. Neste exato momento já tem uma caixinha de perguntas em aberto lá. Então se você tiver alguma dúvida, você pode nos procurar lá no @FelipeRochaTV. Manda sua dúvida que a gente vai estar lá para tirar essa dúvida junto com você. Também fica o convite, tá? Para que você conheça o Projeto Ouro. O link está fixado aqui na descrição. E vê se já deixou o like nesse vídeo, se já está inscrito no canal, para que a gente possa realmente estar junto. E é só o começo. Deixar claro aqui também nossa advertência de responsabilidade e dizer que todo o conteúdo que nós estamos trazendo aqui tem um objetivo, tá? De passar informação para você. O nosso objetivo é deixar você informado sobre realmente aquilo que está acontecendo e não dizer o que você deve comprar ou não comprar, né? Aí realmente você precisa fazer sempre a sua própria análise. Uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui é que antes de tomar qualquer decisão de compra, de venda, de investimento, cara, pega a opinião de um determinado criador de conteúdo, pega uma opinião contrária. Por exemplo, eu falo muito bem, óbvio, né, da Star Network, e vai ter gente que pode estar por aí falando mal. Pega essas duas opiniões e coloca na balança, vê o que faz mais sentido para você com base nos seus próprios estudos. Então não fica somente dependendo aí, né, claro, de um criador de conteúdo, de uma única pessoa, porque, na minha opinião, isso não é tão inteligente e eu espero, claro, nosso maior objetivo é fazer realmente com que você tenha informação para que você possa criar melhores resultados nos seus investimentos. Bom, turma, um ponto muito importante, se você aprender a considerar isso, você vai entender como se posicionar dentro do mercado. Entenda, mercado ele se movimenta por ciclos. O mercado ele não se movimenta em linha reta. O mercado ele não depende, né, de um fator de escala ascendente eterna. O mercado ele vai ter ciclos. E se você aprender que os ciclos eles fazem parte, você vai entender que existem os momentos bons de entrar, existem os momentos melhores de entrar e existem os momentos excelentes de entrada. Também existem os momentos bons de sair, os momentos melhores de sair, os momentos excelentes de saída. Isso faz parte dos ciclos de mercado e entenda que em todo período de crise é onde surgem as melhores oportunidades. Um cara chamado Pai Rico, Pai Pobre, brincadeira, o nome dele não é Pai Rico, Pai Pobre não. Um cara chamado Robert Kiyosaki, né, que é o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito sobre isso, inclusive no próprio livro Pai Rico, Pai Pobre, ele conta um pouco sobre como construiu sua fortuna multibilionária justamente empreendendo e comprando justamente em períodos de crise. Neste exato momento, nós estamos enfrentando uma crise a nível global. Essa crise ela pode, inclusive, ficar muito mais drástica, mas temos alguns pontos importantes para considerarmos sobre o próprio Bitcoin. Entenda isso aqui, turma, tá? Até fiz essa comparação, né, em uma pequena sequência de stories lá no nosso Instagram, falando, por exemplo, sobre o ciclo de mercado de 2017. É um ciclo muito interessante. Nesse ciclo aqui, o Bitcoin chega a quase 20 mil dólares, atingindo um topo ali de 19.120, 19.100 dólares, pouco acima dos 19 mil dólares. Mas olha o fundo em 2018 que o BTC vai criar 3.313 dólares lá no dia 12 de dezembro, quase que um ano, definitivamente depois, né? Quase que, eu acho que por questão de pouquíssimos dias não chega a dar um ano exato, né? Dia 17 de dezembro de 2017, o Bitcoin bate o topo histórico. No dia 16 de dezembro de 2018, na verdade, um ano concreto, né? O Bitcoin chega à sua mínima. Então, bom, o fato é que, entenda, bateu o topo histórico lá em 2017, um topo histórico que ninguém acreditava que até então o Bitcoin fosse bater, porque o Bitcoin há pouquíssimo tempo antes, aliás, comecinho de 2017,
o Bitcoin entra no primeiro mês do ano, em janeiro, valendo $1.000. De $1.000, o Bitcoin consegue uma disparada absurda para quase $20.000 e depois, em pouquíssimo tempo, acaba realizando para 3.000. Nesse movimento aqui, muita gente costuma dizer que Bitcoin não presta, que o Bitcoin morreu, né? Se a gente for contar, fazer uma contabilização aí, né, uma contagem no decorrer da história do Bitcoin, temos aproximadamente aí um total de 450 a 470 vezes que grandes mídias falaram que o Bitcoin havia morrido. E aí, olha só, depois desse cenário de baixa, o Bitcoin volta a performar próximo da região de topo histórico, acima ali dos dos $15.000, né? E aí o Bitcoin então realmente explode e recentemente ali em outubro do ano passado, o Bitcoin chega à máxima, né? Em novembro do ano passado, de 2021, o Bitcoin chega à máxima de $69.000, tá? Né? O topo histórico do Bitcoin é de $69.000. Temos então a realização do mercado. Depois dessa realização do mercado, estamos exatamente no patamar no qual estamos inseridos agora, né? Dentro desse ano de 2022, começamos o ano ali próximo dos $50.000. Depois a gente cai, vamos encontrar então essa região aí, né, que estamos inseridos agora, abaixo, inclusive, hoje aí, começando mais uma semana abaixo dos $20.000. E aí o que você precisa entender é que, é claro, dentro dos cenários, né, de mercado, os mercados eles se comportam por ciclos. Assim acontece com o SP500, um dos maiores índices do mundo, de bolsas de valores do mundo. Assim acontece com o Nasdaq, assim acontece com qualquer outro fundo ou boa ação, né, onde existem ou onde pelo menos se concentram investidores para longo prazo. As oscilações elas fazem parte e no momento de crise é justamente o momento onde as pessoas que entraram por hype, que entraram para fazer sardinhagem, as pessoas que literalmente não têm estrutura para lidar com a crise, é nesse momento que elas saem do mercado, abrem uma janela gigantesca, justamente para que as pessoas comecem, né, pelo menos os investidores mais inteligentes comecem a investir, focando realmente no longo prazo. E estamos num movimento de baixa muito importante. Se você aprender a aproveitar esse movimento, você vai ter a oportunidade de provavelmente declarar sua independência financeira aí dentro de pouquíssimo tempo. Por quê? Porque a gente percebe que dentro do mercado cripto temos uma possibilidade que talvez dentro dessa construção no mercado acionário fosse muito mais difícil, que é a exponencialidade que as criptomoedas entregam. Isso baseado em dois fatores muito importantes. Primeiro fator, e aí é claro, todos os dois fatores têm um contraponto muito essencial para considerarmos. Primeiro fator, tempo de mercado, e aí é onde está o grande risco. O mercado cripto, ele não existe nem sequer há aproximadamente 10 anos. O Bitcoin ele surge ali em 2009, em teoria o Bitcoin tem, né? Em teoria não, na prática o Bitcoin tem mais de 10 anos. Mas quando a gente considera o mercado cripto como um todo, entendendo estrutura e corpo de mercado, a gente talvez só venha bater 10 anos ali a partir de 2023, 2024. Né? Então a gente estaria batendo realmente 10 anos de mercado. Então falta aí um pouquinho mais de tempo para a gente perceber esse mercado tomando corpo. Hoje a gente chegou até a fazer um movimento de quase 3 trilhões de dólares no topo histórico que o Bitcoin chega ali próximo dos $70.000. Contudo, o mercado hoje vale menos de 1 trilhão de dólares, vale ali aproximadamente 900 bilhões de dólares. Então perceba que existe muita grana para entrar no mercado, no mínimo só para bater o topo histórico. Só que alguns especialistas, e inclusive eu defendo essa tese, é que veremos até no próximo ciclo o mercado movimentando aí de 5 a 6 trilhões. Acredito que até o final da década, 2030, e nem falta tanto tempo assim, é menos ou aproximadamente, né, 2 Copas do Mundo aí, para a gente chegar até 2030, teremos aí um mercado movimentando mais de 10 trilhões de dólares. E isso acontecendo, é claro que muitos ativos vão apresentar disparadas gigantescas, trazendo excelentes recompensas para os seus holders. E aí vale você entender a proposta do mercado, entender a proposta do Bitcoin, entender a proposta Web3, entender a proposta do universo das finanças descentralizadas e com base dentro disso tudo, fazer realmente a sua vida
ter uma projeção, uma proporção de mudança significativa, dadas as recompensas que esses mercados, ou que esses projetos, ou que esses modelos de negócios podem entregar para você. Eu percebo que hoje muita gente está assustada, com medo, perdida aí dentro do mercado. Contudo, para mim, este é o melhor momento para a gente realmente aproveitar. E é por isso que, mais uma vez, eu faço o convite para que você siga a gente lá no @FelipeRochaTV. Lá a gente vai trazer uma série de conteúdos específicos dentro do Instagram, falando justamente sobre ativos bem exponenciais, inclusive trazendo também algumas aulas que não vai vir aqui para o YouTube, que vão ficar somente lá no Instagram, falando também sobre não somente em quais ativos você deve entrar ou não, mas principalmente os pontos de entrada e saída em cima de alguns ativos. Então, bom, segue, acompanha a gente lá. Bom, turma, um fator muito importante para o mercado, né, vale dizer isso aí, é a gente analisar o fechamento semanal, os fechamentos semanais do período em que nós estamos vivendo, porque nos fechamentos semanais a gente consegue ter uma perspectiva muito importante daquilo que pode ser considerado fortes movimentos do Bitcoin. Trazendo aí então já uma análise sobre o BTC para o dia de hoje, tá? Aliás, para essa abertura semanal, ponto principal. Vamos trazer aqui o cenário do Bitcoin neste exato momento, de acordo aqui com os dados da Bitstamp, né, 18.920 dólares, tá? São meia-noite e 22 no momento aqui que a gente está fazendo essa leitura especificamente, tá? Bitcoin começa abrindo a semana em um cenário, abre aspas, relativamente positivo, é quase 0,5% aí de alta nessa abertura semanal, né? Fazem aí aproximadamente 5 horas, né? Aliás, perdão, 3 horas que a gente começou o novo candle, tá? O novo candle semanal, ele é aberto, ou como o diário também, é aberto sempre às 9 horas da noite no horário de Brasília. Por quê? Porque o horário UTC, meia-noite, é 9 horas aqui. Tá? Então temos aí essa abertura, abre aspas, mais positiva para o Bitcoin. Contudo, sempre que a gente tem um candle anterior trazendo um determinado padrão contrário, a gente normalmente sempre abre o próximo candle com uma pequena oscilação contrária ao candle anterior, né? Então a gente tem muitos dias, óbvio, para rolar ainda nessa semana, e tudo indica que possivelmente ainda teremos uma certa continuidade de queda. Contudo, temos alguns pontos importantes. Bom, se a gente traçar aqui uma LTB, tá? Uma linha de tendência de baixa no BTC, existe até uma possibilidade de um pequeno respiro do Bitcoin, assim como ele fez alguns movimentos, tá? Aqui para tentar se aproximar, aí diminuir, na verdade, aí esse grau de queda da LTB. Então a gente poderia ter aí um pequeno movimento, né, de oscilação no BTC. Temos a região majoritária aí de fundo entre os 17.500 dólares e 18 mil. Acredito que inclusive a gente deve fazer alguns retestes ainda nessa região, né, na queda do Bitcoin. Tá? Um outro ponto importante, defesa de preço do BTC hoje. Tá? Abaixo dos 17.500, quebrando esse fundo, possivelmente entre 15 a 13 mil, 15 a 12 mil dólares, seria uma outra região também de defesa de preço aí do BTC, ali entre 17 mil até aproximadamente 12 mil dólares seria uma outra região que o Bitcoin, baseado, tá, em ciclos anteriores, poderia defender seu preço. Só que vale a gente também entender um outro ponto que é muito importante. Olha só, aqui, até aqui. Tá? Na minha opinião, Bitcoin poderia chegar aí, na verdade, até próximo dos 11 mil dólares, né? Em termos gráficos, né, de defesa de preço, né? Abaixo disso, aí seria realmente uma performance do BTC abaixo, né, dos 10 mil dólares também seria possível. Isso pode acontecer, turma, dentro do mercado, principalmente do mercado cripto, tudo pode acontecer. Se vai acontecer, aí são outros 500, tá? Quando justamente muita gente está apostando na continuidade de queda, normalmente a gente tem uma reversão de mercado. Mas para a gente correlacionar essa queda do Bitcoin, não podemos deixar de analisar um fator chamado DXY, ou o índice do dólar, que inclusive continua batendo máximas históricas, né, baseado nos últimos 20 anos.
tá? Quando a gente olha aí os últimos 20 anos, tá, do DXY, estamos alcançando regiões que não eram alcançadas desde o ano de 2002. Então, ou seja, 20 anos aí, né, 2 décadas aí do DXY sem conseguir alcançar determinados pontos. A gente teve uma crescente já nessa abertura semanal aí, né, do DXY. Acredito que um ponto de controle muito importante é nos 116 mil pontos. Contudo, fatores que você precisa considerar e correlacionar agora. Quando o DXY ele bate uma máxima bem importante lá em junho, tá? Quando o DXY bate essa máxima dos 100, na verdade são quase 110 mil pontos, 109 mil pontos lá em junho, a gente tem o Bitcoin fazendo um movimento, né, de baixa muito forte, tá? Que é justamente essa baixa aqui, que a gente sai daquele período entre 28 a 32 mil dólares e faz essa queda para os 17.500. Isso aqui está correlacionado a esse movimento de alta do DXY. Em teoria, o DXY continuando a sua crescente, continuando a sua força, seu movimento de força, DXY é o índice do dólar contra as outras moedas, ou seja, a valorização do dólar frente a outras moedas como euro, libra esterlina, real ou, por exemplo, a moeda chinesa, nos indica que, óbvio, os mercados estão se enfraquecendo. E aí é claro que é muito natural a gente ver um movimento de retirada de liquidez de vários mercados, inclusive ou principalmente nas criptomoedas. E a gente tem esse movimento de baixa aqui. Contudo, o índice do dólar neste exato momento continua crescendo, só que o mercado cripto não despencou. A gente não fez movimentos mais baixos, inclusive, do que aquele movimento que nós registramos ali aproximadamente nos meados de junho. Então, bom, primeiro ponto que você precisa entender agora é que temos uma defesa de preço, uma defesa da ação do preço do Bitcoin muito forte nessa região, né, entre 17 a 18 mil dólares. Primeiro ponto. Pode cair abaixo disso? Pode, e na minha opinião vai cair, né? Tem uma possibilidade muito forte de cair. Acredito, já falei aqui algumas vezes, que poderíamos ter um fundo até próximo ali entre a região dos 15 a 13 mil dólares. Ainda acho pouco provável um mergulho, como algumas pessoas estão considerando aí, abaixo dos 10 mil dólares. Acho pouquíssimo provável isso, até porque o próprio DXY parece, né, estar dando alguns indicativos de perder força. E se o DXY começar a perder força, a gente pode ver até uma retomada, ou pelo menos uma entrada de liquidez um pouco mais favorável dentro do valor, né, do total, do valor de mercado total das criptomoedas, né? Mas para isso precisamos aguardar ainda um pouco mais. Acredito também que os próximos 3 a 6 meses, ou seja, aí de 90 a 180 dias que nós temos pela frente, ou seja, até meados de março de 2023, baseado agora no começo de outubro, calculando aí, então, 1º de outubro até o final de março de 2023, teremos aí, então, um período de, abre aspas, definimos capitulação e talvez até realmente a região de fundo desse cenário de queda para o mercado cripto, para então começarmos um movimento onde iremos realmente durante um tempo acumular em uma certa região para quem sabe, talvez a partir de 2024 começarmos a ter uma perspectiva de realmente retomada ou aceleração para o mercado das criptomoedas. E é claro que isso deve trazer um movimento que, na minha opinião, deve continuar até 2025. Isso são até então as minhas projeções. Bom, com base nisso, né, é claro que existem algumas oportunidades ou algumas excelentes oportunidades de passagem que vão se abrir para o mercado ou que já estão em aberto, né? E mais uma vez, eu digo que se alguém aprender a surfar essa onda, ou se alguém aprender a aproveitar este cenário, vai ter uma oportunidade gigantesca de realmente fazer uma grana, vou dizer aqui, absurda, a depender, é claro, de como ela se posicionar e sobre quais ativos se posicionar. Constantemente, e aí você já até deve ser até o seu caso, né? Algumas pessoas vêm perguntar sobre ativos como, por exemplo, Raka, ou Ariva, ou FEG. Quer dizer que esses ativos não podem voltar, ou não dar, ou quer dizer que não vão dar lucro? Acredito que, por exemplo, em uma puxada do mercado como um todo,
podem dar lucro, podem retomar, mas na minha opinião, não serão os ativos que serão as próximas Polygon Matic, a próxima Solana, a próxima Avalanche. Por que esses 3 ativos aí especificamente? Porque foram ativos que entregaram no último ciclo valorizações expressivas demais, né? Valorizações nas casas dos milhares de %. Né? Pouco provável, né, alguém aí realmente acertar, por exemplo, um movimento como Shiba Inu, de fundo a topo, né? Quando a gente considera o lançamento de Shiba Inu até o topo histórico de Shiba Inu, são mais de 249 mil %. Né? E realmente é pouquíssimo provável que alguém acerte esse movimento. Né? Ou vai realizar antes, ou vai realizar depois. Né? Então talvez não pegue esse movimento como um todo e dificilmente, né, muito dificilmente a gente consegue acertar um movimento como Shiba Inu, por exemplo, fez lá em 2021. Mas a gente não vai, não quer dizer que você não possa aproveitar excelentes oportunidades que o mercado deve abrir para a gente no próximo ciclo. Só que quem vai aproveitar é justamente quem aprender a fazer uma boa leitura, né, do mercado e então se posicionar agora. Fica aí também, né, claro, né, o convite para que você conheça a nossa carteira de longo prazo lá do Projeto Ouro. Bom, baseado nisso, temos aí então algumas informações para que a gente possa começar a compartilhar aqui com vocês para este cenário atual que nós estamos inseridos aí neste exato momento dentro do mercado. Primeiro ponto que eu já quero começar compartilhando aqui com vocês, né, é justamente para a gente ter uma pequena correlação, né, com a leitura do mercado, né, dólar forte abala criptomoedas e moedas também de países fracos. O dólar está cada vez mais forte, pressionando aí as moedas de países com economias mais fracas, assim como abala também as criptomoedas e o próprio Bitcoin, né? Esse último que tem sofrido aí muito, né, no mês de setembro. A gente tem falado aí sobre o September, né, ou o Setembro Vermelho, que é, por dados históricos, um mês muito ruim para o mercado cripto, onde a gente acaba entregando muita realização em cima do preço do próprio Bitcoin. E aí nós temos aí nos últimos dias, tivemos aí a definição de taxas de juros pelo Fed, temos inclusive, estamos na verdade na expectativa agora já a partir ali da segunda semana de outubro para os dados da inflação norte-americana para o mês de setembro. Bom, dólar forte aí abalando o mercado cripto e moedas de outros países. Dólar se mostra aí forte no atual momento da economia mundial, causando, abre aspas, um tsunami contra moedas fiduciárias e outros países como também as criptomoedas. Para o economista austríaco brasileiro, né, o Fernando Urge, cara, o cara tem um conteúdo absurdo, né? É possível que o dólar siga subindo forte nos próximos meses, o que poderia levar a moeda norte-americana ao seu maior nível desde a década de 1980. Então vamos fazer aí esse comparativo aí da opinião, né, do Fernando para o mês, para justamente a década de 80. Trazer aqui para o gráfico mensal para justamente melhorar a nossa leitura. E na década de 80, tá, o dólar chega a fazer um movimento para bater basicamente ali 160 mil pontos. Na minha leitura, né, acho ainda pouco provável que a gente consiga ver esse movimento. E sendo muito sincero, se vermos esse movimento aqui, tá, a gente vai ver um despejo dos mercados como um todo a um nível muito drástico. Isso pode acontecer, sim, pode muito acontecer, só que existem alguns outros fatores que estão correlacionados a isso, que também precisam se concretizar. Infelizmente, todos os cenários atuais nos apontam para uma crise global mas muito forte. E claro que uma valorização excessiva do índice do dólar contra as outras moedas pode quebrar e deve quebrar muitos países, tá? Bom, voltando então aí para a continuidade da notícia, né? Caso isso ocorra, as moedas como real, euro, ien, entre outras, né, podem sofrer ainda mais com a depreciação do curto e médio prazo, indicando uma crise mundial e um aperto monetário no câmbio mundial. Segundo o URSS, né, a última vez que o dólar ficou muito forte, a crise assolou diversos países. As criptomoedas também estão sendo abaladas pelos ciclos e apertos monetários, visto que buscar refúgio em uma stablecoin ligada ao dólar e vender Bitcoin, por exemplo, é uma prática que os traders fazem no curto prazo. Bom, queda no Bitcoin desde setembro, né? Temos aí uma queda média, vamos até considerar aqui o Bitcoin
para esse mês de setembro. Estamos, neste exato momento, né, registrando uma queda de 5,9% sobre o preço do BTC, tá? Uma média que é comum para esse mês de setembro. Não está claro até quando, inclusive, também o Banco Central dos Estados Unidos deve continuar aumentando suas taxas de juros. A projeção é que seja a partir de 2024. É possível que a partir de 2024 o Banco Central norte-americano, abre aspas, não continue com esse aumento das taxas de juros até lá. A projeção é que 2023 continue subindo ainda as taxas de juros. Temos aí alguns grandes especialistas, como por exemplo Michael Burry, o cara que acertou a bolha norte-americana do setor imobiliário e a crise do subprime lá em 2008, falando e shortando o mercado como um todo. Temos o Robert Kiyosaki também falando sobre as pessoas se protegerem em ouro, prata e Bitcoin. Esse movimento, inclusive das próprias criptomoedas como um todo, se segurando um pouco mais, enquanto, estamos vendo o índice do dólar disparando muito e as criptomoedas não acompanhando a queda de forma igual à proporção da disparada do dólar. Isso até então é interessante. E aí existem alguns fatores que nós, é claro, para isso precisamos estar atentos, né? E aí, mais uma vez, ressalto, o mercado está abrindo uma janela de oportunidade, por exemplo, né? Até ressalto aqui por um dado importante no par com o real. Tá? Olha só, Bitcoin abaixo dos 100 mil reais. É possível que a gente, inclusive, veja o Bitcoin abaixo dos 90 mil reais no decorrer aí das próximas semanas. Lembrando que, na minha opinião, temos aí de 3 a 6 meses, para possivelmente enxergarmos o fundo do mercado como um todo. Tem muita água para rolar, mas temos alguns pontos importantes para ficarmos atentos no decorrer desta semana, tá? Que são, abre aspas, essenciais. Primeiro ponto, tá? Uma coisa absurda é a disparada de XRP nesta semana, né? XRP fazendo um movimento, diga-se de passagem, incrível, tá? Para o mercado como um todo, porque o mercado está despencando, mas XRP apresentou um movimento de alta muito interessante. Vamos aqui para alguns pontos para observarmos em XRP. Bom, caso você não saiba o porquê, tá? Esse movimento que XRP está fazendo está correlacionado aí com o fim ou a possibilidade de enxergarmos aí um fim na disputa entre a SEC versus a XRP, tá? E a RippleNet, tá? A XRP consegue fazer um movimento no qual ela sai de um cenário de mais ou menos 30 centavos e vai bater um topo, tá, de aproximadamente 55 centavos, agora está apresentando uma forte realização, inclusive, no curtíssimo prazo. Estamos olhando aí pelos gráficos diários. Possivelmente, quando a gente tiver realmente decretado ali a decisão da juíza Analisa Torres, né, a juíza que está à frente desse caso, e sendo favorável aí à empresa Ripple, possivelmente a gente vai ver uma disparada em cima da criptomoeda XRP. Vamos aqui aos dados de mercado dela neste exato momento. Está valendo aí 48 centavos e meio, 24 bilhões no market cap. Poderia dobrar esse valor de mercado, tá? Ou seja, poderíamos ver uma injeção de grana o suficiente para dobrar o valor de mercado atual dela e ela continuar se valorizando, inclusive de forma absurdamente expressiva, até porque 24 bilhões é muita grana para um ativo muito robusto. Bater topo histórico ainda acho pouco provável para este exato momento. O topo histórico dela é de quase 3 dólares e 50 centavos, 3 dólares e 43 centavos o topo histórico dela. Então, ainda acho pouco provável a gente ver um movimento aí da XRP indo bater topo histórico, mas, por exemplo, né, em caso, né, de uma decisão favorável da juíza Analisa Torres, né, pode ser que vejamos um rally muito forte em cima de XRP. Bom, temos então aí o salto que ela apresentou durante toda a semana, né, refletindo aí na esperança dos investidores, né, que possa estar chegando o fim, né, do processo contra a SEC, como a gente falou aqui. Embora os ganhos de XRP na última semana tenham caído, né, temos aí abre aspas, uma expectativa muito forte de ser um cenário de fechamento positivo
para a empresa Ripple. Por quê? Em teoria, né, acredita-se que a SEC não conseguirá mais provar de fato que a venda de XRP deveria ter sido constituída como um valor mobiliário e que, nesse caso, a empresa Ripple enriqueceu ou ganhou dinheiro de forma ilícita, tá? Bom, outros pontos importantes para a gente ficar atentos nessa semana. Ethereum sofre aí, continua sofrendo perdas, né? Depois do demerge, a gente falou isso algumas vezes. O número de shorts em cima de Ethereum é absurdamente alto, tá? Na última semana a gente trouxe algumas vezes o gráfico, né, de short em cima do Ethereum. E tanto do Ethereum quanto do Bitcoin nós mostramos aqui. Deixa eu até trazer aqui mais uma vez para vocês o fund rate aí do Ethereum. Olha só, tá? Temos aí então, antes do Corona Crash, né, ali, perdão, no período ali do Corona Crash, a gente tinha então um fund rate muito alto, tá, em cima do Ethereum. Só que agora, pós o demerge, temos um ainda mais alto se comparado aí os períodos. Então tem muita gente apostando contra o Ethereum, né, o que tem pressionado aí a uma forte desvalorização da moeda, e juntando com o cenário do mercado como um todo, é claro que isso acaba não colaborando. Bom, isso é completamente normal, tá? Essa oscilação quer dizer que o Ethereum vai morrer? Pô, é sacanagem, na minha opinião, até pensar nisso, tá? Mas é completamente normal, principalmente porque a gente teve aí, né, na semana passada, elevação de taxa de juros, movimento aí do mercado como um todo, né, sendo um mercado oscilando, abre aspas, para baixo, e deve inclusive continuar caindo. Então é muito natural esse movimento negativo. Lembrando que o Ethereum tem uma correlação muito forte com as altcoins. As altcoins não somente do ecossistema Ethereum, mas o Ethereum, quando ele consegue se valorizar, ele puxa muito forte as altcoins, né? Lembrando que existe uma correlação, né, que é o seguinte: Bitcoin, quando se valoriza, Ethereum normalmente se valoriza, e aí as altcoins sobem de maneira muito mais rápida, ou em proporção muito maior do que o próprio Bitcoin, até mesmo por questão de tamanho de mercado. Só que Ethereum em queda, ou Ethereum perdendo proporção para com o Bitcoin, né, no par diretamente Ethereum por Bitcoin ou Bitcoin por Ethereum, né, quando o Ethereum vai perdendo essa relevância para o Bitcoin, normalmente a gente vê uma saída de liquidez muito forte também das altcoins, né, ou para defesa no próprio Bitcoin, ou seja, o aumento da dominância do BTC, ou a gente vê, por exemplo, um movimento para um aumento em caixa diretamente numa stablecoin. Vamos aqui dar uma olhada nos dados, né, do par do Ethereum, do gráfico do Ethereum. A gente tinha montado, tá, essa leitura aqui, tá, na semana passada. Continuamos, tá, mantendo essa projeção. Agora, com um pequeno movimento aí ascendente do Ethereum, teríamos ali um topo até $1.400 que o Ethereum poderia formar, né, uma possibilidade de formar um topo até ali próximo dos $1.400, mas não necessariamente sem quebrar esse canal, tá? Sem quebrar esse canal, possivelmente a gente vai ver aí continuidade de queda em cima do preço do Ethereum, que faz parte. Tá? Algumas pessoas me perguntaram: pô, Felipe, se tu tá enxergando aí a possibilidade de vermos um fundo até próximo dos $12.000 em cima do Bitcoin, enquanto você acredita que veria o Ethereum? Acredito que $700 seria uma possibilidade natural de enxergarmos o Ethereum, ou seja, quase 50% ainda de realização sobre o Ethereum. Se isso acontecer, a gente vai ver muitas outras criptomoedas sangrarem. E aí, num movimento como esse, possivelmente a gente vai ver algumas criptomoedas perderem tanta liquidez que elas não vão conseguir mais voltar para o mercado depois, né? Ela não é que o projeto morre, o protocolo ele continua existindo. Contudo, esse protocolo passa a não ter mais liquidez dentro do mercado, e sem liquidez, obviamente, fica muito pouco provável do ativo conseguir reagir, tá? Então, fica aí nossas expectativas também para o Ethereum neste exato momento e em relação com as altcoins. Bom, partindo aqui também para um outro fator que é muito importante a gente considerar, né, até mesmo a nível de adoção em escala global das criptomoedas,
Temos aí, venho falando constantemente sobre regulação de criptomoedas, principalmente ali dentro da Austrália. E por falar nisso, né, 1 milhão de australianos aí, então, podem entrar dentro do... Entrar dentro é complicado. Podem entrar no mercado cripto dentro dos próximos 12 meses. Isso é, óbvio, muito bom, tá? Para o mercado. Isso é uma possibilidade, foi uma pesquisa realizada. A gente acredita, tá, que dentro do mercado, o país que possivelmente apresente uma regulação mais decente do mundo cripto seja a Austrália, né? Aproximadamente 1 milhão de australianos poderão comprar criptomoedas pela primeira vez dentro aí de aproximadamente um ano, elevando a propriedade total de cripto no país para mais de 5 milhões, de acordo com a pesquisa recém-divulgada. As descobertas vieram da segunda pesquisa anual de cripto australiana, da corretora SwiftX. Bom, a pesquisa aí questionou mais de 2 mil australianos e o relatório afirma que, apesar do inverno cripto atual, né, aproximadamente 2 trilhões de dólares em ativos eliminados do mercado, né, na verdade é um pouquinho mais de 2 trilhões de dólares, né, existe aí então a perspectiva, né, de um crescimento na adoção às criptomoedas por parte, né, da população australiana. De acordo aí com o relatório, então, o número deve aumentar para mais de 1 milhão de novos proprietários em cripto no ano de 2023, enquanto pelo menos um quarto dos australianos planeja comprar aí criptomoedas nos próximos 12 meses, como os millennials, os Gen Zers. Bom, pais australianos e aqueles que trabalham em tempo integral são mais propensos a comprar. Essa descoberta está amplamente alinhada com os dados recentes de um processador de Bitcoin, sugerindo que o inverno de criptomoedas não está impedindo a adoção generalizada, e comentários do chefe de conteúdo da corretora CoinJar, Luke Ryan, né, alega aí que o patrocínio esportivo também está ajudando a legitimar a criptomoeda dentro da Austrália. Bom, isso é claro que muito importante. Uma expectativa aí é então de enxergarmos o mundo cripto, né, ou pelo menos de vermos aí a adoção às criptomoedas sendo regulamentado a partir da Austrália no ano que vem, e claro que essa regulamentação deve trazer mais legitimidade e também mais segurança para a adoção massiva na Austrália, né, de criptomoedas. Bom, isso, claro, chega a ser uma notícia excelente e, inclusive, tem uma correlação com o que a gente até falou aqui para vocês. Bom, para a gente finalizar aqui, tá? Temos aí, então, uma coisa muito importante: 5 altcoins que podem se tornar muito otimistas se o preço do Bitcoin se estabilizar, tá? Então, aí temos o Cointelegraph, eles sempre trazem aí 5 criptomoedas para a semana ou 5 criptomoedas com excelentes possíveis movimentos, ou com possibilidade de apresentar movimentos muito interessantes no curto prazo. Bom, primeiro precisamos já de uma maior estabilidade do próprio Bitcoin, né, que sem essa estabilidade, né, será complicado, mas os touros do Bitcoin defenderam com sucesso a zona de suporte ali até os $18.500 nos últimos dias, né, mas continuam enfrentando fortes vendas na média móvel de 20 dias, que está justamente ali impedindo que o Bitcoin supere os $20 mil. Isso sugere que os ursos continuam vendendo em pequenas altas do Bitcoin. Temos então aí no RSI, tá, do diário do BTC, uma pequena possibilidade está sendo montado uma linha de tendência de alta, contudo, precisa ser superada a EMA de 20 períodos, tá, em cima do BTC, que aponta ali para próximo dos $20 mil. Bom, as médias móveis descendentes indicam aí que os ursos estão em vantagens, mas a divergência positiva no RSI sugere que o momento de baixa pode estar sendo enfraquecido. Uma quebra, né, acima da EMA de 20 dias pode jogar o Bitcoin para próximo dos $22 mil novamente, ou quem sabe até um rally até os $25 mil. Isso aí eu, na verdade, já considero ser até um tanto quanto otimista demais. Bom, um outro ativo também para ficarmos de olho, né, que eles acabam trazendo aqui é o da Atom, tá? O da Cosmos, inclusive, vem apresentando alguns rallies bem interessantes. Tem sido negociado no nível de rompimento aí de $13,50, né, nos últimos dias, indicando aí que o sentimento permanece positivo aí para quem está investindo em Atom. EMA de 20 dias apontando ali
como uma possibilidade, né, de se tornar um suporte mais forte, tá? Isso acontecendo, a gente pode ver um rally de Atom aí para próximo dos 17 dólares e 20 centavos, ou seja, a EMA20 impulsionando o preço de Atom, né? Pode jogar aí o ativo para quem sabe 17 dólares e 20 centavos, isso se superar a resistência nos 15 dólares. Um outro ponto importante é que com esse impulso, quem sabe poderemos ver aí a Atom partindo para 20 ou quem sabe até mesmo 25 dólares. Já é um cenário extremamente otimista, mas sim também é uma possibilidade muito real. Um outro ativo que eles também acabam destacando aqui é a Algorand, tá? A incerteza da ação limitada no intervalo aí de 27 centavos a 38 foi justamente dessa alta da semana passada, tá? Em cima de Algorand, que ainda pode, né, estar formatando um pequeno, ou pelo menos o primeiro apenas, pivô de alta, tá? Ou seja, que ele pode ter continuidade nesse pivô. O nível importante a ser observado no lado negativo é os 38 centavos. Né? Se os touros transformarem esse nível em suporte, isso poderá aumentar a probabilidade do início de uma nova tendência de alta. O par de Algorand pode subir aí de 45 centavos aí para 50 centavos, pelo menos, né? Já é uma perspectiva não tão otimista no sentido de proporção ali que a gente encontra na Atom, mas queira ou não queira, alguma alta que pode ser significativa e trazer uma recompensa até interessante para quem gosta, por exemplo, de trabalhar com alavancagem. Chiles, né, o CHZ, também é um outro ativo que acaba mostrando também uma possibilidade de estar formatando uma LTA, tá? Uma LTA mais forte. Tá? A Chiles também precisa da continuidade do impulsionamento da EMA de 20 períodos, tracionando o ativo. Né? Para isso, ela não pode perder esse suporte dos 24 centavos. Né? Se ela na verdade for abaixo dos 24 não, dos 23 centavos, ela possivelmente vai testar a média móvel aí de 50 períodos, e na média móvel de 50 períodos, se ela perdesse, ela quebraria essa tendência, tá? Os ursos estão aí tentando baixar o preço, né, para levar abaixo dos 26 centavos, mas os touros estão mantendo firmes. Isso mostra que os touros estão vendo as quedas como uma oportunidade de compra em cima de CHZ, as médias móveis crescentes e também o índice de força relativa está sendo muito positivo aí então para os touros. Se o preço ultrapassar os 28 centavos, o par de Chiles pode subir aí para pelo menos 33 centavos, muito, né, mas muito rápido. E um outro protocolo que eles também trazem aqui é o protocolo da Quantum, tá? Que tem aí uma consideração importante, né, para ser superada, tá? Uma linha de tendência de baixa para ser superada acima ali dos 117 dólares. Rompendo esses 117 dólares, o alvo seria ali então 133 dólares, né, jogando o preço desse ativo para uma oportunidade bem interessante. Tá? Isso e outros ativos a gente vai poder analisar melhor na transmissão que faremos às 2 horas da tarde. Fica aí então o convite para que você esteja conosco. Tá? Então, 2 horas da tarde, vem para aqui para que a gente possa analisar melhor. Bom, turma, a gente vai ficar por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida pontual, tá? Vai lá no nosso Instagram, comenta lá, para que a gente possa tirar essa dúvida junto com vocês. Né? Vai ficar muito mais rápido. Inclusive, vamos aproveitar aí alguns ativos que vocês levarem para lá, já para falar aqui na transmissão no período da tarde. Se você quiser, inclusive, deixar alguma pergunta específica lá na nossa caixinha de perguntas, nós também vamos pegar as perguntas que estão lá para responder aqui a partir dessa transmissão das 2 da tarde. Eu tenho certeza que vamos também colaborar demais. Deixa aí então um comentário o que você achou desse conteúdo, que Papai do Céu possa abençoar você, abençoar muito a sua semana, tá? Tamo junto, é só o começo. Até o nosso próximo conteúdo. Fiquem com o Papai do Céu, um forte abraço e é o que nós temos por enquanto. Fui!